Bom dia a todos que estão na transmissão. Como o pastor falou, eu que vou estar ministrando uma palavra aqui, né, para a igreja. E que responsabilidade está aqui, né? A gente às vezes olha para os pregadores e diz, cara, esse cara está acostumado, ele recebe algo de Deus, uma facilidade, e compartilha isso da mesma facilidade. Não é, gente. A gente estuda, a gente se prepara, a gente busca a Deus para ouvir certamente aquilo que Ele quer compartilhar com a igreja, né? Então eu queria que vocês prestassem bastante atenção naquilo que vai ser compartilhado aqui, não porque sou eu que estou compartilhando, né, mas porque eu passei a semana inteira, né, ouvindo a voz do Senhor para que eu pudesse compartilhar algo que viesse direto do coração dele. Amém? Então eu vou compartilhar uma palavra e o título dela: Somos um reino de sacerdotes. Eu quero que você repita no seu lugar aí: somos um reino de sacerdotes. Mas eu acho que ainda está um pouquinho baixo. Vamos aumentar um pouquinho o volume da nossa voz. Vamos dizer: nós somos um reino de sacerdotes. Eu acho que está baixo ainda. Vou falar só com esse povo que está aqui desse lado aqui. Vamos ver se a gente consegue, né, aumentar um pouquinho do volume, despertar nessa manhã. Nós somos um reino de sacerdotes. Agora vamos ver esse povo aqui. Vamos ver como é que vai ser. Vamos lá. Nós somos um reino de sacerdotes. Aleluia. O pessoal da direita aqui está um pouquinho mais avivado, mas glória a Deus. Gente, Deus compartilhou no meu coração isso, que nós somos um reino de sacerdotes. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou falando isso? Eu já quero que de imediato você abra a sua Bíblia em Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 6. E a gente vai compartilhar um pouquinho aqui e entender o que o Senhor quer de nós e o que o Senhor espera de nós como um reino. Quero que você saia daqui com esse entendimento, com isso no seu coração, que nós somos um reino de sacerdotes. Apocalipse 1:6, eu uso essa versão NVT aqui, talvez esteja um pouquinho diferente aí na sua. Mas Apocalipse 1:6 vai dizer assim: Ele fez de nós, paremos por aqui um pouquinho, Ele fez de quem? De mim? Do pastor Fabiano? Não, Ele fez de nós. Ele fez de nós. É eu e você, igreja Second House. É eu e você, corpo de Cristo. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. É sobre nós. Ele nos fez de nós um reino de sacerdotes. Não só esse texto, mas 1 Pedro 2:9, se o Data Show puder colocar aqui para nós, vai dizer algo muito parecido. 1 Pedro 2, 9 e 10. Eu leio aqui para a gente não perder muito tempo, porque como a Sabrina falou, e só ela que pensa isso, o pastor gasta muito tempo. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, vírgula, não é uma pessoa, é vocês, a igreja, o povo de Cristo. Vocês, porém, são um povo escolhido. Ou seja, não foi nós que escolhemos a Cristo. Como assim? Não foi nós que escolhemos vir à igreja. Antes de você escolher vir para cá, antes de você escolher seguir a Cristo, Ele escolheu se entregar na cruz do Calvário para que você estivesse aqui. Então vocês são um povo escolhido, um reino de sacerdotes. Mais uma vez, reino de sacerdotes. A palavra está dizendo aqui: nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, aqui vem a missão. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo. Agora, vocês são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia. Agora receberam misericórdia de Deus. Ou seja, dois textos para que a gente entenda, para que a gente tenha a capacidade de olhar para isso e entender, cara, nós somos um reino, e um reino de sacerdotes. No decorrer da palavra, a gente vai entender um pouquinho melhor o que significa reino e o que significa sacerdócio. E a gente vai nos incluir nesse contexto, que nós somos sim um reino de sacerdotes. Talvez você não tenha se dado conta da importância que isso tem. Talvez você está olhando para isso e não está dando a devida relevância para que tudo isso tem. Para que isso, né, que a palavra está dizendo que nós somos, tem em sua vida. Isso tem muita importância e muita relevância. E quando entendemos isso,
na íntegra, isso muda completamente quem nós somos. Isso muda completamente quem nós somos como igreja, como corpo de Cristo. Se você está aqui hoje é porque você faz parte disso. Se você está aqui hoje, você faz parte disso. Você tem que sair daqui com esse sentimento e com essa condição no seu coração. Você faz parte disso. Mas talvez você está pensando, não, cara, eu não me sinto ainda, eu sei lá, eu não acho ainda, eu não é comigo, cara, não sinto ainda isso. Cara, deixa eu te dizer uma coisa que Deus me compartilhou, me ministrou aqui quando eu estava escrevendo essa palavra. O reino de Deus, ele não é baseado naquilo que você sente ou naquilo que você está sentindo. Isso aconteceu comigo, tá? Porque senão a gente acaba gerando as coisas e vivenciando as coisas por emoção. Então o reino de Deus não é pelo que você sente ou por aquilo que você acha. O reino de Deus, ele é através daquilo que a palavra diz que você é. Você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. E a palavra de Deus em Apocalipse diz que nós somos reino de sacerdotes. Em 1 Pedro 2,9 a palavra diz que nós somos um reino de sacerdotes. Então não é que você se sinta, eu não me sinto parte ainda, não sinto ainda, porque eu sou ou faço parte do reino de sacerdotes. Dessa manhã isso vai mudar dentro de você. Você faz parte de um reino de sacerdotes. Você faz parte disso. A palavra diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A palavra diz que eu posso tudo naquele que me fortalece. Nós somos um reino de sacerdotes. Nós somos um reino de sacerdotes. Não é sobre o que você sente, é sobre aquilo que a palavra diz. E o quanto você está disposto a obedecer essa palavra e ser transformado por ela. Não há porção mágica. Não há algo que faça no instalar de dedos você mudar. É a palavra de Deus. Você sendo obediente a ela e se permitindo ser transformada por ela. É o que o pastor falava alguns domingos atrás aqui, que ele falava, e essa palavra ela foi construída através de uma frase dele, sobre pertencimento, sobre fazer parte, sobre pertencer ao reino de Deus, sobre pertencer à igreja. Isso muda. E através dessa palavra, isso começou durante a semana a ficar dentro de mim, pertencentes, vamos pertencer, nós temos que pertencer mais, nós temos que entender mais o que é isso. E essa palavra ela foi gerada através disso. Então, que você saia daqui essa manhã com esse sentimento de pertencentes. Eu pertenço a um reino celestial, um reino de sacerdotes. E quando eu entendo isso, tudo muda na minha vida. O sentido muda, a minha perspectiva muda, a minha maneira de olhar, ver as coisas, elas mudam através dessa condição. Então nós somos um reino de sacerdotes. E isso tem um papel muito importante e significativo dentro do quesito sociedade. Isso tem um papel muito importante. Porque Romanos 8,19 vai dizer: pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. A criação, ela tem uma expectativa que nós viemos a entender quem nós somos diante da sociedade. Amém? Somos reino de sacerdotes. Agora eu vou colocar aqui o significado de reino e o significado também de sacerdotes, para que a gente possa entender e se aprofundar um pouquinho melhor, para ficar mais claro na nossa mente o que significa isso. Significado de reino. Um dos significados: nação ou estado governado por um príncipe, reinante que tem um título de rei. Ou seja, é um povo, é uma igreja, é alguém. Uma nação, um estado governado por um príncipe, reinante que tem o título de rei. Isso é o significado de reino. E Isaías já profetizava sobre um príncipe. Isaías vai falar lá em Isaías 9,6: pois um menino nos nasceu e um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Um reinado, ele é constituído, uma nação, um povo, ele é constituído por um príncipe. E Isaías já profetizava esse príncipe. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. Outro significado: é um conjunto das pessoas cujas funções estão subordinadas à aprovação do rei. Isso é o significado de reino. Vou repetir: conjunto das pessoas cujas funções estão subordinadas à aprovação de um rei.
Olha o que Apocalipse 19:16 diz: em seu manto, na altura da sua coxa, estava escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Conjunto das pessoas cujas funções estão subordinadas a um rei. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele quem governa esse reino, Ele que governa o nosso reino. Esse reino, ele tem um príncipe. Esse príncipe será chamado Príncipe da Paz. Olha a importância disso, olha a importância da gente entendermos o contexto ao qual nós estamos inseridos. Outro significado: um conjunto do que ou de quem compartilha particularidades essenciais, compondo algo único e homogêneo. Vou repetir: conjunto do que ou quem compartilha particularidades essenciais, compondo algo único e homogêneo. Isso significa reino. Isso significa reino. Agora, sacerdotes, bem, o que significa sacerdotes? Em termos gerais, um sacerdote é um ministro religioso autorizado a conduzir rituais sagrados em uma religião específica. O termo sacerdote deriva do latim sacerdos, que significa representante do sagrado. Representantes de Deus. Na maioria das religiões, o sacerdote tem um papel central na adoração, oferecendo sacrifícios, realizando rituais e intermediando a relação entre o divino e a comunidade. Sacerdotes. Intermediando a relação entre Deus e a comunidade. Sacerdotes. Nós. Apocalipse diz que é nós. 1 Pedro diz que é vocês. Somos nós que temos a capacidade de intermediar a relação entre o divino e as pessoas. Nós, no contexto igreja, aí fora, somos os sacerdotes. Nós somos os responsáveis por fazer essa intermediação. De que forma? Você vai saber a melhor forma de chegar a alguma pessoa e fazer com que ela conheça a Cristo. Nós somos a ponte, nós somos aqueles que são usados, as ferramentas para que isso aconteça. Em algumas religiões, o sacerdote também desempenha um papel de educador e conselheiro espiritual. Sacerdotes. Sacerdotes, nós temos uma missão. Nós temos algo nas nossas mãos que é precioso e nós temos que conduzir isso da melhor forma possível. Desempenha um papel de educador e conselheiro espiritual. Então, em termos gerais, o sacerdócio é uma vocação que envolve um compromisso com a fé e a comunidade religiosa, com o objetivo de guiar e servir os outros em sua jornada espiritual. Com o objetivo de guiar e servir os outros em sua jornada espiritual. Nós, a igreja. Nós, a igreja. Reino de sacerdotes. Aqui começa a ficar um pouco mais claro o que significa reino de sacerdotes. Nós temos um papel na sociedade. Nós temos um papel na nossa família. Nós temos um papel na faculdade, nós temos um papel diante da sociedade, nós temos um papel, nós temos um objetivo. E coisa mais maravilhosa é isso, gente. Coisa mais maravilhosa é isso, a gente pertencer a esse reino, a gente ter um príncipe da paz, como a palavra diz. Nós temos alguém que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores da nossa vida. Como é maravilhoso ter isso. Só que o reino não é só isso. O reino de Deus, ele não é só isso. Nós, a igreja, o reino de sacerdotes, ele não é só isso. E aqui que eu quero começar na íntegra a compartilhar a palavra com vocês. É aqui na íntegra que eu quero explanar e conversar com vocês algumas coisas, não apontando erros, mas para que a gente possa olhar a palavra e se permitir ser transformada por ela, como eu falei aqui no início. Porque aqui eu vou falar algumas coisas e, como diz o ditado gaúcho, o caldo vai começar a engrossar agora. Algumas coisas vão apertar o teu calo, vai apertar o meu calo aqui, como foi, que eu falava para a Camila: cara, isso aqui eu acho que é um pouco forte colocar. Mas eu vou colocar, vou explicar para as pessoas que eu não estou aqui para apontar ninguém, porque eu estou na mesma posição de todos vocês aqui. Só que aqui vai começar a engrossar um pouquinho. Porque o reino de Deus não é só isso. Não é só fazer parte. Não é só ser pertencentes aqui. O reino de Deus, ele é estabelecido por leis e por princípios. O reino de Deus, ele é dotado de leis e princípios. E aqui as coisas elas começam a dar uma dificultada. Porque a gente não quer viver com base nisso. A gente não quer viver debaixo de leis e princípios. Hoje em dia a gente quer viver a nossa vida.
da nossa forma, do nosso jeito. Só que para a gente pertencer a esse reino de sacerdotes, a gente tem que cumprir algumas leis. A gente tem que cumprir alguns princípios básicos. Porque o reino de Deus, se ele não tem princípios, se ele não tem leis, o reino de Deus ele começa a virar uma anarquia, em vez de ser um reino. Se a gente não leva a nossa vida com base nos princípios e nas leis que estão aqui nesse livro, o reino de Deus ele se torna uma anarquia, ele se torna algo bagunçado, ele se torna uma casa que não tem dono. Poxa, isso não é a igreja. Isso não é o que Deus quer para a igreja. Deus ele quer que a gente seja um reino de sacerdotes, sim, operando aqui na terra, mas debaixo de leis e princípios que mudam e transformam a nossa postura, a condução da nossa vida aqui na terra. As leis existem para dar um rumo a uma sociedade ou a um grupo. É para isso que as leis existem. É para dar rumo, para dar um norte, para dar um destino, aonde você vai ir, aonde você vai alcançar. As leis são para isso. Não é porque a gente quer estabelecer isso, não, é porque a palavra de Deus, ela quer que a gente tenha um rumo, que a gente tenha um alvo para se seguir, porque senão a gente vai deixar a vida nos levar de qualquer forma, de qualquer jeito. Tá dando assim, tá indo assim, e aí tu vai empurrando com a barriga, e tu vai, deu certo aqui, vamos assim. Cara, isso não é reino de Deus, isso não é o que Deus quer para as nossas vidas. Então a constituição desse reino, mais uma vez, é a palavra de Deus. A constituição desse reino, com base em princípios e leis, é a palavra de Deus. E o que eu quero trazer para você essa manhã é a palavra de Deus. Eu vou compartilhar muitos versículos bíblicos aqui, mas é a palavra de Deus, porque é isso aqui que transforma, cara. Isso aqui que transformou a minha vida, isso aqui que transformou a minha esposa, isso aqui que está transformando a minha filha, é com base nisso aqui. Isso aqui que transforma. E a sinceridade do meu coração é que as palavras que eu vou colocar aqui não venham agredir o seu coração, mas que elas venham calar como algo frutífero no teu coração. Porque muitas das coisas que eu vou falar aqui foi um tapa na minha cara. Talvez seja um tapa na sua cara também. A palavra de Deus. Amém? Então eu quero compartilhar algumas leis dentro dessa constituição chamada Bíblia Sagrada, para que nós, participantes desse reino, venhamos a nos avaliar, tá? É para nos avaliar e prosseguirmos. A palavra de Deus, ela tem isso. Ela faz nós olharmos para a nossa vida e nós reavaliarmos aquilo que está errado e prosseguirmos. A palavra é isso. Ela faz olhar para dentro de nós e arrepender da nossa velha criatura, das nossas velhas práticas, ser moldado através dela e partir. E dar continuidade à nossa vida. Então é para isso, é para a gente avaliar como igreja, como reino de sacerdotes e prosseguir. É só isso que eu quero, que a gente saia daqui entendendo isso. Amém? Posso contar com vocês? Mateus 7,12, abre a tua Bíblia então para a gente começar. Vai ser rapidinho. Eu separei 4 leis que são de suma importância para nós. E a primeira que eu quero compartilhar com vocês é Mateus 7, versículo 12 apenas. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês querem, o que vocês desejam, que eles façam, que eles lhe façam. Essa é a essência de tudo que ensina a lei e os profetas. Em todas, eu sublinhei aqui, não é parcial, não é na algumas coisas, é em todas as coisas. Façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensina a lei e os profetas. Ou seja, o que a palavra está dizendo aqui? Cara, tu quer misericórdia? Seja misericordioso. Quer bondade? Seja bondoso. Você quer amor? Ame. É tão simples, né? Quando a gente começa a falar, mas vai para a prática. Vai para a prática, praticar isso. E o amor ele não está baseado nas pessoas que você convive, nas pessoas que você ama. O amor está com base, como diz a palavra, aos outros. Você não sabe quem é. Ame. Se você quer amor, ame. Se você quer perdão, perdoe. Se você quer perdão, perdoe.
que tem acontecido? Nós estamos nos tornando consumistas. A gente só quer receber, a gente só quer ser alimentado por algo, mas a gente não quer dar o alimento para o outro. Uma geração consumista, e nós, como reino de sacerdotes, nós temos que fugir disso. Nós nos tornamos consumistas, só queremos receber. Nós vemos muitas pessoas por aí questionando algumas coisas. E eu coloquei um exemplo aqui, para ficar bem claro para a gente. Como é que eu posso colocar isso aqui? Talvez você tenha ficado doente algum dia, tá? Provavelmente alguém já ficou doente aqui. E você ficou doente e ninguém foi te visitar na tua casa. Ninguém foi lá. E surge o seguinte pensamento: cara, ninguém me visitou, cara. Ninguém veio na minha casa. Ninguém veio aqui ver como é que eu tô. Não recebi um WhatsApp de ninguém. Só que aí vem o seguinte questionamento que Deus me fez: e quando tu estava bem de saúde, quem é que tu visitou? Quando tu estava bem, quando estava tudo legal, que você estava bem de saúde, as coisas estavam funcionando normalmente, para quem é que você mandou um WhatsApp? Para saber como é que você está? É isso que a gente se tornou, gente. É isso que eu me tornei. Eu quero que as pessoas vão me visitar, mas eu não visito. Eu quero que as pessoas me amem, mas eu não amo. Eu quero que as pessoas me perdoem, mas às vezes eu tenho dificuldade de perdoar. Isso não é reino de Deus. Isso não é reino de sacerdotes. E mais uma vez eu volto para o contexto da palavra. O Senhor quer nos ensinar isso. O Senhor, Ele quer mexer na sua igreja para que a gente aprenda isso e viva isso integralmente. Não estou aqui para apontar ninguém, longe disso. Mas a gente tem se tornado consumista. Vamos fugir disso como igreja. Esse é o clamor do Senhor. Vamos fugir dessas coisas. Nós somos um reino e nós temos uma cultura. E a nossa cultura é diferente da cultura do mundo. A cultura do mundo é consumista. Nós não podemos ser. Faça aquilo que você quer que os outros façam para você. Seja assim. Quer ajude os outros. Você quer ajuda, você quer uma mão estendida, estenda a mão para os outros. Isso é uma lei do reino. Isso é uma lei que está descrita aqui em Mateus 7,12. Medite nessa palavra, medite nisso aqui. O Senhor vai te ensinar profundamente sobre coisas, sobre situações da sua vida. Se é que você já não está pensando em algo aí no seu lugar, faça aos outros aquilo que você quer que façam a você. Isso é a lei do reino. Faz sentido isso para você? Faz sentido isso para nós como igreja? Muito, gente, muito. Isso quando a gente entende, cara, isso muda, é uma chave virada na nossa vida. É uma chave virada numa geração. É uma chave virada na igreja. Então nós temos que aprender com isso e andar debaixo disso. Outra, abre a tua Bíblia aí em Mateus 22. Mateus 22, versículo 37. 37 e 38 nós vamos ler. Jesus respondeu: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor ao próximo é uma lei do reino. O amor ao próximo é uma lei do reino. E nós temos que exercer isso. Como eu estava falando anteriormente aqui, não é amar as pessoas a qual a gente convive, a qual a gente tem um vínculo mais próximo. Amar as pessoas é amar as pessoas, cara. Amar as pessoas é passar alguém aqui na frente, mesmo que eu não conheça, não saiba quem é abraçar essa pessoa. Isso é amor. Isso é compartilhar a tua vida, compartilhar o teu testemunho para as pessoas. Isso é amor. Compartilhe o amor do jeito que Deus te deu para compartilhar, seja através de pregação, de abraço, de comportamentos, mas ame, isso é uma lei do reino. Nós precisamos aprender sobre o amor. Nós precisamos aprender a amar as pessoas de uma forma diferente. Sabe qual é o exemplo que Deus me deu com base nessa lei? Para quem não sabe, aqui eu e a Camila, nós somos líderes da assistência social, tá? Aqueles que arrecadam alimentação aqui para a igreja. E cara, por muito tempo, a assistência social da igreja foi lá na nossa casa. A gente tinha um espaço lá, a gente tinha um armário lá onde a gente guardava as coisas, e lá era a assistência social da igreja. Sabe o que eu notava? É que a gente, por muito tempo, as arrecadações
a maior parte dela, tá? Não era totalmente, mas a maior parte dela, cara, era sal e farinha de mandioca. É ou não é verdade? Cara, isso Deus... A Nayana deu risada lá, porque a Nayana da assistência social também ela sabe. Cara, isso tem que mexer comigo, isso tem que mexer com você. Como é que a gente vai partir de um princípio que Deus diz que é o mandamento, amar o próximo, se eu acabo agindo dessa forma? Será que eu na minha casa, quando eu dou sal e farinha de mandioca, é só isso que eu como na minha casa? Será que eu como só farinha e só sal? A lei do reino diz para nós amarmos ao próximo como a nós mesmos. Então, cara, se eu como arroz, feijão e massa, cara, dá na mesma proporção, cara. Talvez você não tenha, a gente entende, cara. Mas não dá aquilo que não é, que você não vai usar. Não dá aquilo que não é de suprimento para você, não dá para o outro. Aquilo que não serve para ti, não serve para o outro. Assistência social, cara, me deu um tapa na cara porque a gente está vivendo isso. Só que a assistência social não são as pessoas de fora que doam para a assistência social. É a igreja que doa para a igreja. Só que a igreja tinha só sal, tinha só farinha de mandioca. Então, como nós temos que olhar para essas coisas, gente, e avaliar aquilo que não serve para mim, não serve para o outro. Aquilo que eu não uso, cara, será que outro vai usar? Se por algum dia, algum momento você trouxe só sal e farinha de mandioca porque você tinha só aquilo, tudo bem, isso não é para você. Não estou aqui para ferir pessoas, não estou aqui para questionar aquilo que você tem condições ou não tem a dar. Mas não dê aquilo que você não vai usar. Roupas também, na assistência social, a gente abria às vezes sacolas ali, roupas rasgadas, tênis sem condição de uso, roupas mofadas. Cara, bota fora isso. Quem é que vai usar isso? Será que isso é amor? Amar o próximo, cara, é eu dar aquilo que eu estou usando, que eu tenho condições de usar. Já toquei no microfone aqui. Aquilo que eu uso, cara, eu dou. Aquilo que está em condições de uso, que ainda eu tinha capacidade, eu poderia usar, eu dou o outro. Isso é amor, porque eu estou dando na mesma proporção daquilo que eu posso usar. Nós precisamos aprender muito sobre amor. Nós precisamos aprender muito sobre isso. Aquilo que você usaria, tranquilamente, dê às pessoas. Não estou dizendo aqui para você trazer picanha, para você trazer aqui roupa de etiqueta, vai lá comprar uma roupa e trazer para a igreja. Não é isso, gente. Não é isso que nós queremos. O que nós queremos é que você entenda a lei do amor. Amar o próximo. Se eu amo o Manu, eu não vou dar para o Manu meu tênis rasgado que não vai fazer mais sentido, que eu não vou usar mais. Eu vou dar para o Manu, cara, aquilo que eu poderia ter condições de usar, aquilo que eu estava usando ainda. Amém, gente? O que não serve para você, não serve para o outro. Isso é uma lei. Ame o próximo como a ti mesmo. Ame o próximo como a ti mesmo. Mateus 7:21. Vamos lá. Outro ponto. Mateus 7:21. Nós vamos ler até o 23. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai, que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Tem muita gente fazendo coisas para Deus em desobediência. Tem muitos fazendo muito, mas em desobediência. E o que importa para Deus é obedecer. O que importa para Deus é obedecer a sua lei, a sua vontade, e não o muito fazer. Não é o muito fazer, e sim obedecer. Então por isso que eu estou trazendo a palavra de Deus. Por isso que eu estou trazendo os princípios e as leis de Deus. Porque muitos estão fazendo muita coisa. Muitos estão gerando muitas coisas. Mas será que é debaixo da vontade do Senhor? Será que é debaixo daquilo que o Senhor tem te pedido a fazer? Lucas 6,46 diz, porque vocês me chamam Senhor, Senhor. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem aquilo que eu digo?
Eu lhe mostrarei como é aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como uma pessoa que está construindo uma casa e cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas se ouve e não obedece, é como uma pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. É sobre obedecer. É sobre deixar a lei de Deus cavocar na sua vida e construir alicerces, para que no dia da adversidade você se mantenha firme. O que Deus me dizia é que muito fazer não importa para Ele. O que importa para Ele é obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não podemos trocar o caráter por talento. Não podemos trocar o caráter por talento. Eu toco bem, eu prego bem, eu faço bem, eu danço bem. Eu sou um cara muito bem usado por Deus. Mas você não pode trocar o seu talento pelo seu caráter. E quando o caráter é mexido, é difícil. É difícil. Por que eu digo isso? Porque o seu talento muitas vezes dará liberdade para você viver uma vida sem caráter. O teu talento, aquilo que você tem como dom, que Deus liberou sobre a sua vida, te dará em algum momento liberdade para você viver uma vida sem caráter. Como eu falei aqui, já canto bem, prego bem, mas isso não interessa para Deus. O Senhor quer uma vida reta diante dEle, obediente à sua palavra, às suas leis. Tem uma fala do pastor Fernando aqui de Pelotas. Ele falou uma vez lá no hall de entrada, há muito tempo atrás. Ele falou, acho que ele estava conversando com o pastor Fabiano, até eu estava junto, e aquilo me marcou profundamente. Profundamente. Que ele dizia que ele estava em contato com uma banda, um grupo gospel que ia tocar num evento lá na igreja dele. E ele estava nessa conversação com o líder lá, com o responsável pela banda. E ele fez o seguinte questionamento para o cara: quem é o pastor de vocês? Qual é a igreja que vocês fazem parte? Qual é a comunidade que vocês estão inseridos? Ele fez esse questionamento para esse grupo. E os caras ficaram sem dizer, sem saber o que dizer. Por quê? Porque eles não tinham um pastor. Eles não tinham um pastoreio. Eles não tinham uma igreja a qual eles eram membros. Eles não tinham uma comunidade a qual sustentava eles. Ou seja, gente, o que eu quero dizer com isso? Eles simplesmente eram uma banda que tocava uma igreja, tocava uma igreja, tocava uma igreja, tocava uma igreja, fazia um evento em outra igreja, outra igreja, outra igreja, outra igreja, outra igreja. O que eu quero dizer com isso? Chegará um tempo que nós vamos dizer: Senhor, não fizemos muitas coisas em Teu nome. Não fizemos sinais, não operamos, não tocamos em várias igrejas, não compartilhamos em várias igrejas. O Senhor vai dizer: não te conheço. Não obedeceste a minha lei, não obedeceste aos princípios, não obedeceste a minha palavra. Gente, como nós temos que cuidar isso? Isso é uma lei. Isso é uma lei do reino. Nós temos que estar ligados com relação a isso. Não é sobre o muito fazer, e sim sobre o obedecer. E obedecer a sua palavra. Será que era o propósito de Deus para a vida deles? Será que era o propósito de Deus para a vida deles? Sem pastoreio, sem uma comunidade para dizer que é sua, uma casa para dizer que é sua, uma igreja, mas estavam ministrando, adorando ao Senhor em vários lugares. Aí fica o questionamento para a minha e para a tua vida: será que é o muito fazer ou será que é o obedecer? João, outra lei, João 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Outra lei. Não há outro caminho. Não há outro escape. Não há outra maneira a não ser por Jesus. É Ele. É por Ele. E para Ele são todas as coisas. Não há outro caminho. Não há outro jeitinho. Não há aquela forma brasileira de fazer as coisas. Não há. É se rendendo aos pés dEle. Lei do reino. Não tem como fazer nada. Você vai andar e você vai percorrer longe dos caminhos dEle. Só há um caminho.
Jesus Cristo. Jesus Cristo, palavra de Deus, se rendendo aos pés dele, se deixando ser moldado e aperfeiçoado por ele. Jesus Cristo, o nosso modelo, aquele que veio como homem, não pecou, se entregou e nos trouxe redenção. Em nome de Jesus. Amém? 4 leis que têm que estar impregnadas no nosso coração, impregnadas em nós, para que nós nos tornamos um reino de sacerdotes aqui na sociedade, transformando vidas, capacitando pessoas, sendo o céu na terra em movimento, em movimentação. Agora, fora essas 4 leis, todo reino, ele tem uma cultura, e o reino de Deus também tem uma cultura. Nós temos como povo, como reino, uma cultura, que nós temos que exercer ela. O que significa cultura? O que é uma cultura? Cultura são padrões de comportamento, crenças, conhecimentos e valores que distinguem um grupo social. Isso vai nos distinguir, quem nós somos. Isso é cultura. E a cultura nos faz diferentes em grupos sociais. E eu te faço a pergunta: qual é a cultura do reino? Qual é a cultura do reino? Qual é a cultura nossa que nós estamos inseridos? É muito fácil responder isso. É contra a cultura do mundo. É só a gente fazer totalmente ao contrário daquilo que o mundo faz. É simples. O que é a cultura do reino? A cultura do reino de Deus, nós como sacerdotes, é fazer completamente diferente do que o mundo faz. É muito simples essa resposta. Quer ver um exemplo? Vou citar um exemplo para ti. Cultura do mundo. O que importa para mim são os meus interesses. Cada um se vire. O que importa é o que eu quero e o que eu preciso. Cultura do mundo. É assim ou não é? É assim ou não é? Vai nos lugares, conversa com as pessoas. Se as pessoas não são egoístas ao ponto de dizer: não, o que importa é o que eu quero, o que eu preciso, que se dane. O que eu quero é a promoção nesse emprego. Estou nem aí para o outro, não estou nem aí para o ciclano, para o beltrano. Estou nem aí. Por mim que se lasque. É ou não é assim? É ou não é assim, gente? Não me importo com o outro, me importo comigo mesmo, os meus interesses. Isso é o que basta para mim. Cultura do mundo. Cultura do mundo. Agora vamos para uma contracultura. A cultura do reino dos sacerdotes. A nossa cultura. 1 Coríntios 10, 24. Olha o que a palavra diz: não se preocupe com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Cara, isso tem que ser um tapa na nossa cara. Isso tem que ser algo relevante para nós como igreja, para nós como reino. Isso é um tapa na minha cara. Ben-Hur falando aqui agora. Isso é um tapa, porque o mundo vive nessa condição. O que importa são os meus interesses. Só que a palavra de Deus, a lei, os princípios diz: não se preocupe com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Por quê, gente? Porque de nós quem cuida é Ele. Porque das nossas vidas quem cuida é Ele. Cuida das minhas coisas, que das tuas coisas eu cuidarei, diz o Senhor. Cuide de mim, das minhas coisas, cuide da minha igreja, que da tua casa, da tua parentela, da tua família, eu que vou cuidar. Cuide do outro, se preocupe com o outro. Não tenha essa mentalidade do mundo na sua cabeça. O que importa é o que eu quero, o que eu preciso, o que eu necessito. Os seus desejos carnais, fuja disso. Isso é uma cultura do mundo. Nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Cultura do mundo. Mostre que você é bom. Mostre que você é melhor. Mostre que você é superior aos outros. Eu toco mais. Eu corro mais. Eu jogo melhor. Eu faço melhor. Eu que era para estar ali no lugar dele. Eu que era para fazer isso. Muito eu, muito eu, muito eu. Eu posso, eu sou melhor, eu sou superior. Era para mim estar naquele lugar. Era para mim fazer isso. A cultura do mundo te faz queimar isso no teu coração. De você ser superior. De dizer para você que você é bom, que você é melhor do que os outros. Te tornar uma pessoa à frente das outras. Meu irmão, o reino de Deus ele não é assim. O reino de Deus ele não é assim. Só que dentro da igreja muitas vezes nós estamos tornando assim.
Só que olha o que é a cultura do mundo, a cultura do reino. A cultura do reino em Filipenses 2:3 vai dizer: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é agrado dele, do Senhor. Deus está agindo em vocês, para que vocês, agradem e realizem aquilo que é de agrado dele. 2 Coríntios 10:17, como dizem as escrituras: quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se no Senhor. Quem quiser se orgulhar, orgulhe-se no Senhor. Quando alguém elogia a si mesmo, esse elogio não tem valor algum. O importante mesmo é ser aprovado pelo Senhor. Orgulhe-se no Senhor. Não orgulhe-se em si mesmo. Isso é vaidade. Isso vai te levar a um caminho de perdição. Isso não é reino de Deus. Isso não é reino de sacerdotes. Não é isso que Deus espera de nós, gente. Orgulhe-se no Senhor. Na cultura do reino você encontra o outro melhor do que você. Você potencializa o outro. Você olha para o outro com capacidade de fazer melhor do que você faz. Eu li um livro, cara, que um capítulo inteiro falava sobre isso. O nome do livro é Formador de Heróis. E esse livro ele fez um subtítulo, acho que ele colocava assim, ó, E.V.V. Ou seja, EV. O que significa isso? Eu vejo em você. Eu potencializo aquilo que você tem de melhor. Eu olho para você e esqueço quem eu sou. Eu olho para você e vejo, cara, que baita pregação. Cara, que baita louvor. Cara, o que Deus está fazendo na tua vida é extraordinário. Reino de Deus. Reino de Deus não é não olhar para mim, cara, eu preguei. Cara, foi um mover de Deus. Cara, o Espírito Santo visitou a casa. Houve manifestação do Espírito, houve coisas grandiosas. Glória a Deus, cara. Mas potencializa o outro. Olha para o outro. Não orgulha-se em si mesmo, mas orgulhe-se no Senhor. É sobre isso. O reino de Deus é sobre isso. O reino de Deus é sobre isso. Não é você fazendo as coisas. Glória a Deus que você faça. Você tem que fazer mesmo. Você foi chamado para uma obra, para algo específico dentro do reino. Mas, cara, não deixa o orgulho te pegar. Isso é cultura do mundo. Isso é cultura do diabo, cara. Isso não faz parte nossa. Isso não faz parte nossa. Comece a olhar com essa perspectiva, cara. A perspectiva do reino é essa. Enxergar o outro. Olhar para o outro. E dizer, cara, meu irmão, o que Deus tem com a tua vida, cara, é algo extraordinário. Cara, o que Deus pode fazer na tua vida, cara, é extraordinário. Tu pode chegar a lugares, cara, que tu não tem noção ainda. Que tu não tem capacidade de mencionar ainda. É diferente do que eu dizer, cara, eu vou chegar a lugares extraordinários. Você pode profetizar sobre a sua vida também, mas não deixe esse orgulho te pegar, não deixe essa vaidade te pegar. Não deixa. Se você quiser, eu vou repetir 2 Coríntios 10:17. Como dizem as escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Quando alguém elogia a si mesmo, esse elogio não tem valor algum. O importante mesmo é ser aprovado pelo Senhor. Nós temos que chegar no grande dia, chegar diante do nosso Senhor olhar para nós e dizer, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor, ser aprovado por Cristo, ser aprovado por Ele pelas nossas boas obras, por aquilo que nós fizemos aqui na terra. É sobre isso. Cultura do mundo. Se bater vai apanhar, se me xingar não estou nem aí, vou xingar também. Se fizer para mim vai receber na mesma moeda. Se me fez mal, vou fazer o mal. Como? Se me fez o mal, vou fazer o mal também. Vamos para a cultura do reino. Romanos 12:21. Não deixe que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Tapa na cara. Tapa na cara. Não sejam como o mundo é. Não tenham a mesma identidade que o mundo tem. Cara, mas ele me fez mal. Nosso coração muitas vezes vai dizer, cara, ele me fez mal. Tudo indica, o cenário todo está propício para que eu responda na mesma moeda. Cultura do mundo. Não deixe que o mal os vença, mas vença o mal praticando o bem. A manifestação do caráter do diabo é essa. A manifestação do caráter de Deus é completamente diferente. Dê uma resposta diferente.
Recebeu um xingamento? Trate essa pessoa com amor, para ver o que essa pessoa vai fazer na tua frente. Essa pessoa vai murchar na tua frente, não vai saber o que fazer, não vai ter resposta para dar. Trate com amor, porque o teu adversário, o diabo, ele não sabe o que é amar. Então quando você age com amor, quando você não age na mesma proporção, na mesma moeda, você venceu a guerra. Você venceu a guerra. Cultura do reino, cultura do mundo, elas são completamente diferentes, distintas, e nós fazemos parte de um reino. E se nós entendermos isso, essa igreja vai ser triunfante, nós vamos ser triunfantes, nós vamos fazer o nosso papel aqui na terra. Cultura do mundo, mais uma. Eu amo os que me amam, eu amo os meus amigos, eu amo os que me fazem bem. Isso é uma dificuldade, gente. Nós temos essa dificuldade como seres humanos. Nós amamos aqueles que nos fazem bem, nós amamos aqueles que estão mais no nosso círculo de convivência. Só que na cultura do reino é um pouquinho diferente. Na cultura do reino, Mateus 5,44 diz assim: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu, pois Ele dá a luz do sol tanto para os maus como para os bons. Faz chover tanto sobre os justos como os injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Que recompensa receberemos? Se nós amarmos somente aqueles que estão perto de nós. Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Cultura do mundo nos faz amar somente aqueles que estão mais próximos de nós. Cultura do reino faz com que nós amamos os nossos inimigos, para que a gente ore por aqueles que nos perseguem. Que missão dificílima! Que missão dificílima! Orar para alguém que não quer o teu bem, orar por aquele que não quer que você vença, que você prevaleça. Cultura do reino, nós temos que aprender isso, é cultura do reino. Se você não quiser, livre-arbítrio, você faça o que você quiser da sua vida, mas a cultura do reino é essa. O Senhor Jesus nos ensina isso, a se entregar, é viver uma vida de sacrifícios. Orem, amem. Talvez você tenha dificuldade de conviver com as pessoas, mas a palavra de Deus não diz que é para você conviver, é para você amar, é para você orar, para você gerar essa pessoa, em nome de Jesus. Nossa missão como reino, gente, como igreja, 4 leis, falamos sobre 4 leis muito específicas, falamos sobre cultura, uma cultura do reino. Agora eu quero falar sobre uma marca fundamental na cultura do reino, uma marca que tem que estar impressa em nós. Romanos 12:2, texto conhecidíssimo. Uma marca que tem que estar sobre nós, a igreja de Jesus Cristo aqui na terra, uma marca que tem que estar sobre nós, o reino de sacerdotes aqui na terra. Romanos 12:2, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Marca. Não imitem, não façam o que eles fazem, não imitem o que eles praticam, não façam. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, uma mudança na sua mente. Comece a pensar de uma forma diferente. Comece a deixar o Espírito Santo de Deus invadir você, para que essa mudança tome forma na sua vida. Gente, como eu falei, não há porção mágica. É você dar liberdade para que o Espírito Santo de Deus venha agir na tua vida. E você não mais imite o mundo, não imite mais as características do mundo, mas você seja um imitador de Cristo Jesus. Que haja essa mudança no seu modo de agir, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Vocês serão os beneficiados.
eu estou me sacrificando pelo outro, você vai ser beneficiado também, porque você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para ti, para a tua vida. Não imitem o comportamento do mundo, não imitem. Quanto de crente que nós olhamos e a gente não sabe que são crente, a gente não sabe se são cristãos ou não são. E aquela famosa frase, que todo mundo conhece, é um jargão: pregue a todo tempo, se necessário for use palavras. E muitos de nós estamos perdendo isso. Nós estamos imitando o mundo. E a gente não sabe se as pessoas são crentes ou não. Este mundo, tudo está ficando normal. O mundo que nós estamos vivendo, gente, está ficando tudo normal. O sobrenatural hoje em dia é natural. O que era importante deixa de ser importante. Aborto, sexo antes do casamento, divórcio, corrupção, violência e por aí vai. Tudo está ficando normal. Dar em divórcio é normal. Sexo antes do casamento é normal. Violência, corrupção, tudo está ficando normal. As pessoas estão fazendo isso sem medo de errar. As pessoas estão fazendo isso de uma forma assim, cara, normal. Voltamos lá, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Não imitem. Não imitem. Na Bíblia, nos orienta a não imitar essas coisas, essas práticas, porque isso são comportamentos, são marcas deste mundo. Nossa marca é Deus nos transformando, é Deus nos mudando, é Deus nos moldando, para que experimentemos o que diz o final do versículo de Romanos 12:2. Não tornem as coisas comuns, as coisas corriqueiras. Não deixe que essas coisas façam você trocar o santo pelo profano, que é o que está acontecendo sem que a gente venha se dar conta. Trocando o santo pelo profano, trocando aquilo que é verdadeiro por aquilo que é falso, por aquilo que não faz sentido na sua vida. Não imitem. Somos reino de sacerdotes. Agora, bem, passado tudo isso, falado tudo isso, o reino de Deus tem uma cultura, o reino de Deus ele tem uma marca, o reino de Deus ele tem leis, mas o reino de Deus também tem deveres e privilégios. O reino de Deus ele tem deveres e privilégios. E eu vou compartilhar 2 deveres rapidamente e 2 privilégios rapidamente também. Primeiro dever, obediência. Obediência à palavra, obediência ao Senhor. Temos que saber obedecer. Obedecer é melhor que sacrificar, como diz a Bíblia. Não é viver uma vida de que eu faço o que me dá na telha. Isso não cabe mais para nós. Isso é um dever de nós como reino de sacerdotes. Não cabe mais eu viver nessa condição, eu viver dessa forma. Não cabe mais. Eu faço o que me dá na telha. Não cabe. Para nós como cristãos, não cabe. Obediência à palavra. Obediência às escrituras. Obediência àquilo que a palavra de Deus nos diz. Obediência. E obedecer não é fácil. Obedecer não é fácil. Quem aqui já passou por um momento de querer fazer alguma coisa e o pai e a mãe dizer não é por aí, não faz isso, e você tem que não vou fazer. Obedecer não é fácil. E obedecer a Deus é a mesma coisa. Muitas vezes nós queremos ir para uma rota e Deus está nos dizendo não vai por essa rota, fica parado, fica neste lugar, não te movimenta, não sai daí, não sai deste lugar, não te falei para sair daí, mas Senhor, tudo está se encaixando. Não vai, não anda por aquilo que você sente. Não ande por vista, como a Andressa cantava aqui. Não ande por aquilo que os seus olhos estão mostrando. Não ande por aquilo que está à frente de você. Mas ande em obediência àquilo que o teu pai está dizendo. Outro dever, confiança. Devemos confiar nele sobre todas as circunstâncias. Está difícil, não sei como proceder. Confia. Dever, confiança.
confia no teu Pai, confia no teu Senhor. Salmos 27 diz assim: alguns confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós o povo de Deus, nós o reino de sacerdotes, confiamos no Senhor, no nosso Deus. Tais nações perdem as forças e caem, mas nós os levantamos e permanecemos firmes. Confiança vai gerar uma igreja firme, avivada, de pé, diante de qualquer circunstância, de qualquer situação. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós confiamos no nome do Senhor dos Exércitos, aquele que nunca perdeu batalha, aquele que nunca vai perder uma batalha. Confiança, obediência, confiança. Reino de sacerdotes, é contigo, é comigo, é conosco. Vamos aprender, vamos nos deixar ser moldados pelo Senhor. Agora, privilégios, que é a parte que a gente gosta. Privilégio, primeiro deles, proteção. O Senhor te dá proteção. Salmo 91, se puder colocar na tela aqui para nós, Salmo 91, que eu não coloquei ali para não ficar muito... Um dos privilégios do reino dos sacerdotes, Salmo 91, versículo 1: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Encontrará descanso, volta ali um pouquinho. Encontrará descanso à sombra. Cara, talvez vocês não enxerguem daqui, mas eu estou aqui e a minha sombra está aqui. A palavra está dizendo que a proteção de Deus, o privilégio que nós temos é essa: de tu estar aqui, a sombra está ali. De tu estar aqui, Deus está ali. De você estar aqui, o Espírito Santo de Deus está ali. Está te cuidando, está te protegendo, está gerando a tua vida. Isso é um privilégio para nós, o reino dos sacerdotes. Nosso reino aqui na terra é um privilégio. Ele te guardará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. A sombra, essa sombra nunca vai se afastar de você. Por mais que você mude a sua direção, por mais que você mude o seu lugar, essa sombra vai estar sempre ao teu lado. À esquerda, à direita, à frente ou atrás, essa sombra ela vai te acompanhar. Versículo 2: isto eu declaro a respeito do Senhor: Ele é meu refúgio, meu lugar seguro, é Ele, meu Deus, e nele confio. Eu declaro, volta ali por favor. Eu declaro a respeito do Senhor: Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso lugar seguro. Por mais que você viva essas leis que são difíceis, que são momentos de sacrifício que você tem que viver, Ele é o teu lugar seguro. Ele é o teu lugar seguro. Ele é o teu refúgio. Ele é o meu Deus e nele confio. Versículo 3: pois Ele livrará das armadilhas da vida e os protegerá de doenças mortais. Ele vai te livrar das armadilhas que pessoas colocaram sobre você, as armadilhas que Satanás tem colocado sobre a tua vida. Ele vai te livrar. Privilégio daquele que é participante do reino de Deus. E eu vou correr que o louvor está subindo. Versículo 4: Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. A sua fidelidade é armadura e proteção. Versículo 5: não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tenha medo, não tenha medo. Versículo 6: não tema a praga que se aproxima, nem da escuridão, nem da calamidade que devasta ao meio-dia. Não tenha medo. Não vou continuar aqui para não ficar muito extenso. Não tenha medo. Privilégio, o Senhor te protege, o Senhor gera a tua vida, o Senhor gera a tua casa, gera o teu ministério. Não tenha medo. Salmo 91, declare sobre a sua casa, declare sobre a sua vida, declare sobre a sua vida. Privilégio, Senhor, isso é um privilégio que eu tenho, e eu tenho que declarar sobre a minha vida. Salmo 91, eu não posso ter medo, eu vou avançar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Outro privilégio que Deus nos dá: poder. Levanta sua mão e diz assim: poder. Não, mas fala mais forte: poder. Você tem poder. Você faz parte de um reino de sacerdotes. Poder. Lucas 10:19: eu lhes dei autoridade. Eu lhes dei
O Senhor está dizendo, não é eu, o Senhor está dizendo, o Senhor está dizendo: eu lhe dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Todo o poder. Não é algumas coisas, algumas circunstâncias que eu estou vivendo, é sobre tudo. O Senhor te deu autoridade, o Senhor te deu poder. Nada lhes causará dano, nada. Autoridade para você vencer os seus pecados, autoridade para você vencer os seus medos, autoridade para você vencer o diabo. Autoridade. Só que nós estamos deixando de lado os nossos privilégios, aquilo que Deus confiou a nós, proteção, poder, nós estamos deixando para trás. E essa manhã nós vamos tomar posse daquilo que o Senhor tem liberado sobre nós. Porque não é só sacrifício, não é só entrega. Há privilégio sim no reino de Deus. Há privilégio sim no reino de Deus. Que é um privilégio maior do que ser protegido por aquele que nunca perdeu batalha, do que receber dele poder, autoridade, autonomia para fazer coisas. Quer privilégio maior que esse? Tem privilégio maior que esse? Não tem. Para mim não tem. Para mim não tem. Somos cidadãos do reino. Então fica firme, meu irmão. Fica firme, igreja Second House. Obedeça ao rei. Vai valer a pena. Escute o que eu estou te dizendo. Vai valer a pena. Cada sacrifício, cada momento que você chorar, porque você tem que amar as pessoas que não te amam, que você tem que orar para aqueles que estão te perseguindo, vai valer a pena. Não deixe o mundo dizer algo diferente sobre a tua vida. Vai valer a pena. Obedeça, continua, cumpra as leis do reino. Muito em breve a trombeta vai soar. Muito em breve a trombeta vai soar. E ele vai vir buscar os seus súditos, cara. Ele vai vir buscar os seus súditos. Muitos têm ficado de fora desse reino. Se você está aqui, você é um privilegiado, você é um cidadão do reino. Então busque viver como um cidadão do reino. O Senhor está nos chamando. Deus está nos chamando a exercer o nosso sacerdócio. Não espere por um líder apenas. Não espere por um pastor apenas. Não é um sacerdote. Nós somos sacerdotes. Vocês são povo escolhido. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. A pastora mesmo dizia agora esses dias: chamado que não dá trabalho é lazer. Chamado que não dá trabalho é lazer. Não vai ser fácil, meu irmão. Eu sei que não vai ser fácil, mas haverá recompensa. E não tem nada melhor do que ser recompensado por Deus. De que tu olhar para as pessoas e, cara, esse cara aí estava perdido. E, cara, eu tive a capacidade de ser uma ponte, um instrumento para trazer esse cara para cá. Recompensa. Recompensa. Recompensa de uma vida debaixo das leis e dos princípios do Senhor. Vai haver recompensa. Vai haver recompensa. Nós somos escolhidos como agentes de transformação. Nós somos escolhidos para ser luz. Os sacerdotes faziam sacrifícios. Os sacerdotes, eles tinham uma função: fazer os sacrifícios. E os nossos sacrifícios são as nossas boas obras. Os nossos sacrifícios hoje são as nossas boas obras. Boas obras. Amar o próximo, potencializar o outro, olhar para o outro e dizer: cara, como Deus usa a tua vida, cara. Como tu é importante para Deus, cara. É sobre isso. Esse é um grande chamamento para a igreja. E eu te convido a ficar de pé no seu lugar. Esse é um convite para a igreja. Esse é um convite para nós. Não te dispersa aí. Não te dispersa. Talvez essa seja a parte mais importante aqui. Que Deus vai animar muitas coisas dentro de você. Então comece a fechar os seus olhos aí. E comece a deixar essa palavra reavaliar algumas coisas na sua vida, na sua estrutura, para que você possa ser moldado e prosseguir. Essa palavra não é para condenar ninguém. É para fazer uma avaliação e a gente prosseguir. Prosseguir. Avançar. Todo mundo é importante. Todo mundo é escolhido. Todo mundo é separado. É um grande chamamento para a igreja.
Nós somos uma carta viva. Nós somos uma carta viva, escrita não por tinta, não por penas, mas escritas pela mão do Senhor. Nós somos a igreja. Nós somos uma carta viva. Ei! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eis aqui o teu reino, Senhor. Eis aqui o teu povo. Em nome de Jesus. O teu perdão.